Olá, alunos! Hoje nós estamos aqui com as professoras Alessandra, Vera, Fabiana e Camila e vamos discutir um pouco sobre um tema polêmico e que não sei a experiência de vocês, mas a minha experiência, a da Vera, foi que não foi trabalhado na nossa formação, que é a avaliação, instrumentos de avaliação. Então, antes de começar, até de discutir o texto, eu queria perguntar para vocês o que cada uma entende como sendo a avaliação. O que significa a avaliação? Nossa, uma pergunta difícil, genérica, que pegou a gente de calça riada. Eu sempre faço isso. Você não ensaiou isso com a gente, Vivian. Não ensaiou, deveria ter ensaiado. Avaliação, que coisa complicada. Nós fizemos um trabalho ano passado, que foi um GT de avaliação dos anos iniciais, então nós tivemos que estudar muito sobre avaliação. E tivemos uma brincadeira que era justamente cada um colocar numa palavra só o que seria avaliação. E o que a maioria dos professores colocou foi justamente que era um processo, né? Que a avaliação ela tem que ser vista durante várias etapas, então eu diria processo também. Eu concordo com Fabiana, um processo. E mais ainda, aí eu vou cutucar a onça com vara curta. A gente pensa uma avaliação como um processo, mas as instituições onde nós trabalhamos entendem isso como um processo, porque quando exigem da gente coisas tão objetivas, coisas tão numéricas diante de um processo, onde muitas vezes esse processo, ou na maioria das vezes, ou sempre, ou quase sempre, ele é permeado por subjetividades. Aí, como é que fica isso? Você tocou num ponto bem importante, porque é uma das questões que a gente passa aqui no Pedro II, que nesse GT de avaliação a gente criou uma ficha nova em que a gente coloca o A de atende, não atende com restrição, para educação infantil, né? E, na verdade, no sistema, para o 4º e 5º ano, o que é avaliado é MB, B, R. E como que a gente faz uma atribuição de quantos A, R, NA vão ser transformados num MB, num B, né? Isso não é muito fácil de calcular. Em compensação, quando você tem notas e número, né, os algarismos, você, com mais facilidade, você consegue modificar isso para MB, B, você consegue fazer uma associação mais fácil, né? Então, isso vem sendo um problema para nosso tipo de avaliação. E uma outra questão é que nós fazemos avaliações agora que passam por estudos de caso específicos para alunos que têm algumas deficiências, algumas dificuldades especiais ou seja, é um trabalho tão cuidadoso que envolve tantos professores pensando em estudos de caso, e quando você chega lá no final, o sistema simplesmente não lança nota nenhuma para o aluno, porque o sistema não dá conta desse outro tipo de avaliação, dessa outra forma, né, que a gente encontrou de conseguir perceber que o aluno pode estar incluído numa turma e ele pode ser avaliado de outra maneira que não o restante da turma. Ou seja, a gente está tentando buscar uma avaliação diferenciada para esse aluno, a gente está tentando buscar uma questão que de valorizar o que ele é capaz de fazer e não o que ele não é capaz. E o sistema simplesmente não dá conta. Então, o aluno entra sem nota nenhuma, né? Não aparece nada. No final, ele vai ter que criar alguma coisa só para dizer que o aluno passa de ano. Então, o que fazer? Diante de tantas questões já volta essa questão. Agora, uma pergunta, gente. Da avaliação. Por que existe avaliação? Por que a gente tem que avaliar? Principalmente em artes visuais. Já que cada criança vai ter o seu processo. Eu acho que, na verdade, a gente não está avaliando a criança. Eu nunca acho que a gente está avaliando a criança ou o aluno. Eu acho que eu estou me avaliando. Será que aquele aluno atingiu o objetivo que eu pensei quando eu me programei para dar aquela aula? Porque é o caso, eu parto, talvez eu seja até cartesiano nesse sentido, eu parto do princípio que quem comunica tem responsabilidade sobre o que está comunicando. Então, se eu falo alguma coisa e o outro não entende, o outro não percebe, a responsabilidade é minha, que não me fiz entender. Então, acho que essa avaliação, na verdade, é minha avaliação, tanto que uma coisa que mais me deixa assim frustrada é quando eu dou nota baixa
para um aluno numa prova teórica, e aí eu tenho que ficar arranjando desculpa. Não, mas é porque ele não prestou atenção, não, é porque ele não estudou. Na verdade, essas desculpas não servem para a nota baixa dele. Na verdade, essas desculpas servem para amenizar a minha frustração. Porque a coisa que acho que todo professor assim, que mais adora dá 10, dá nota alta, porque percebe que não, ele entendeu tudo, não, ele conseguiu chegar lá, não, consegui me fazer entender. Eu acho que é uma coisa até um pouco de egoísmo, não sei, nessa relação professor-aluno. Mas precisa? Não, eu acho que não precisa. Eu acho que a gente precisa de avaliar? Não. Eu acho que avaliar, eu vou falar uma palavra que foi bastante criticada nessa reunião de avaliação, mas é que é uma maneira da gente verificar não no pior sentido do termo, mas verificar assim, o que eu exatamente o que ela falou, do que eu consegui trabalhar e o que foi compreendido, né? Qual é a relação, quais são os pontos que eu consegui perceber, de repente na teoria, o que ele compreendeu, será que na prática, como foi que ele conseguiu fazer, o que foi que ele conseguiu dar um salto, né, de percepção, de repente. Então, a palavra verifica é feia e é complicada nesse processo, mas porque foi bastante questionado pelo grupo. Não acho mas assim, feio, é uma maneira da da gente perceber, de repente perceber, não verificar aí, percebendo quais são os pontos que ainda são um problema, para que ali conhecimento ainda não ter sido tão bem assimilado. Porque a nossa metodologia também não pode ser que ela não esteja funcionando. Sim. É um momento também de nós a gente precisa repensar. E o que funciona para uma turma pode não funcionar para outra. Sempre, exatamente. A questão do processo, eu acho que não são coisas excludentes. A questão da verificação e a questão do processo. Acho que a verificação, o registro, ele é algo que é importante como forma de resgate de algo que já foi feito. Então, eu entendo os momentos avaliativos finais de registro como importantes para que a gente consiga, ao fim do período letivo, resgatar o que já foi construído e aí sim entender qual foi o percurso daquela turma. Eu, esse ano, por exemplo, tenho 4 turmas de terceiro ano e a gente trabalha propostas que são semelhantes, a gente caminha no mesmo conteúdo programático. Então, imagina no final da semana eu ter aplicado ou eu ter proposto a mesma atividade para 4 turmas diferentes. Há 2 semanas atrás aconteceu na semana da matemática, a última turma não deu certo. Eles tiveram muito mais dificuldade em compreender a proposta. Imagina que eu tinha testado a mesma atividade com a minha filha em casa, que ela tem a mesma idade deles. Eu tinha trabalhado com 3 turmas, quando foi a última turma não deu certo. Porque o contexto daquele grupo, o momento daquele grupo impediu que as etapas da atividade acontecessem da mesma forma. Isso me causou um desconforto a mim muito grande. Eles estavam muito tranquilos com o que eles estavam fazendo, porque eles já tinham transformado numa outra coisa. Pelas referências deles, a cultura visual impactando aí na forma como eles estavam lidando. E eu tive que, no meio da aula, me resolver e decidir o que eu ia fazer com a proposta inicial que eu tinha. Sobrevivemos todos ao fim. Chegamos ao fim da atividade, da maneira deles. Mas eu entendi que eu tive as minhas limitações e eles tiveram a deles, o que não invalidou o processo. Enquanto na atividade da semana seguinte, que era uma coisa de recorte e colagem mais livre, que envolvia a forma que eles tinham que agregar mais a atividade, eles deram de 1000 a 0 nas outras 3 turmas. Mas porque eu tive que entender que para aquele grupo, determinadas propostas podem não funcionar, do mesmo jeito que funcionam para as outras 3, por uma especificidade daquele grupo de alunos, E fui resolver isso comigo mesmo, depois me questionando. Mas acho que a questão de como a avaliação não é só do aluno, mas dos nossos processos, isso é muito importante. Porque a própria teoria fala sobre ele dá até um processo de avaliação que é bem... Da construção do portfólio do professor. Isso. Que ele fala que quando Deixa eu ver a frase.
Achou? Ou quer que eu vá falando? Vê aí, pode falando. Ela vai falando, ou ele, eu não sei, são vários autores, vai falando dos instrumentos avaliativos, ele fala do processofólio. Isso, 64. Isso, que é um percurso criado pelo aluno, ele coloca o aluno como centro da criação do portfólio, que é interessante. Muitas vezes a gente vê professor do primeiro segmento construindo o portfólio pelo aluno, né? E ele coloca a construção do processofólio como sendo algo construído e direcionado pelo próprio aluno. O aluno seleciona aquilo que vai compor o seu portfólio. E ele diz que o professor também deve construir o seu. Né? Então, isso eu acho que eu nunca tinha ouvido nem lido em lugar nenhum. Alguém falando sobre essa etapa, né? O professor como também alguém que constrói o seu próprio portfólio, entendendo isso, né? Que todos estão sendo avaliados e o processo é coletivo. Então, isso eu acho interessante. Outra coisa interessante nessa parte que eu achei foi o guia mesmo assumir, os autores do guia assumirem que em certas situações não dá para você fazer isso. Sim. Pelo quantitativo de turma, quantitativo de alunos, torna inviável você fazer esse processofólio. Seria uma das avaliações mais perfeitas, podemos usar esse termo, para o Fundamental 1, mas que em alguns contextos é impossível. Então, acredito que dá para a gente adaptar. 50 minutos, né? E os 20 que você já perdeu trocando de sala com um ou outro. É lógico que esses contextos a gente tem que levar em consideração. Aí eu volto ao questionamento da Fabiana sobre a questão da avaliação diferenciada para o aluno. Será que em alguns momentos a gente pode burlar o sistema, maquiar a avaliação através de uma avaliação que a gente achou mais interessante? Do tipo, tem que dar um conceito. Entendeu? A gente criar um conceito qualquer, mas a avaliação real tá com a gente. Mas é isso que a gente faz, não é não? Mas concordo com Camila. Eu acho que no fundo, quando a Fabiana diz que transforma aqueles não sei. Queremos que? Né? No MBB, já está fazendo isso, né? Isso. Já está maquiando. Porque a justificativa da gente não conseguir manter a ficha, por exemplo, é que se o aluno for transferido, ele não vai ter nota para levar para outra escola. Né? Então, de alguma forma, a gente cai Só pra gente mesmo. nesses reducionismos. Né? A gente cai nesses reducionismos. Por mais que a gente tenha apresentado uma ficha para os pais na reunião, que os pais tenham entendido os critérios quando eles forem receber o boletim, além dos critérios, vai um conceito que é resumo. Que não diz muito de nada, né? Exato, que é resumo daquilo. Praticamente não diz nada, né? Sim, não diz nada. Aqui, que ela até fala, o guia fala isso, na página 67 fala que apesar destes entraves, o portfólio se constitui em uma forma de avaliação dinâmica e possibilita mudanças durante o desenvolvimento do programa de ensino, pois de forma dialética, pendular, permite a troca entre os envolvidos e novos redimensionamentos. Entendeu? Eu gostei muito disso. A gente pensar que a minha avaliação é minha avaliação e dos meus alunos só. O sistema está lá, a instituição está lá. Eu tenho que dar alguma coisa para a instituição, eu entrego o que eu tenho que entregar para a instituição, mas a real avaliação, a avaliação pensada de forma séria e madura, é algo muito entre eu e os meus alunos. Vocês acham isso? Sim, eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que entender o processo como o mais coletivo possível. Quando ela fala ali da autoavaliação, quando o texto fala da autoavaliação, eu acho que é nessa direção. Porque por mais que você pense o mais coletivamente nas suas práticas, se você não coloca para o grupo os critérios de avaliação, você também está, de alguma forma, pecando. Porque não adianta você ter uma ficha com critérios lindos e perfeitos que vão te ajudar perfeitamente se os seus alunos não os conhecem, né? E como a gente mudou no Pedrinho esse ano a ficha de avaliação, que eu acho que ela é maior, talvez é mais cansativa, mas ela traz muito mais recursos para a gente conseguir situar os processos individuais e coletivos, porque a ficha dá conta das duas coisas. O exercício que eu tive há 3 semanas, 4 semanas atrás,
foi de mostrar para os alunos a mesma ficha que eu tinha mostrado para os pais na outra reunião. E surpreendentemente foi a aula que eu tive mais silêncio e colaboração deles. Porque eles estavam extremamente atentos, crianças do 3º ano, do fundamental, extremamente atentos para a compreensão dos critérios. E aí eu só fui preencher as fichas depois da conversa que eu tive com todas as minhas turmas, e eles conseguiram localizar as deficiências, que eram principalmente em relação ao cuidado com o material coletivo, com a sala de aula, né? Eles gostam muito da sala de arte, da aula de arte, mas acabam pecando nesse entendimento do que é coletivo e o que é individual. Então a gente tem algumas questões ligadas a isso, e eles conseguiram localizar. Nessa mediação da autoavaliação, eu disse a eles o que a gente estava fazendo, a gente apresentou os critérios, refletimos, tentei deixar o máximo que eles falassem, e ao fim eu disse como eu procederia, né? Mas foi um consenso, no fim eles concordaram, sim Camila, sim tia, a gente entende que a gente precisa melhorar em relação a isso. Então acho que foi um momento dessa autoavaliação, mostrando de que maneira também eles eram avaliados pela gente. E o desafio é a gente conseguir fazer isso constantemente. No Fundamental 2 é até mais complicado, né? Sim. Ali. Fundamental 2. A gente explicar, os meus alunos ficam assim, e a prova tá fácil? Quando eles perguntam a prova tá fácil, é o momento que eu tenho para explicar como é que é a minha prova. Eu falo, não, minha prova não tem decoreba, eu não quero que você saiba o nome do artista. Quero que você olhe a imagem e identifique o conteúdo que a gente trabalhou. Eles já estão condicionados à ideia de que a avaliação é prova. Inclusive, às vezes, tem turmas que é muito difícil, inclusive, enfatizar o peso, a relevância que a prática tem no nosso processo de avaliação. E eles nos cobram uma dinâmica realmente de questionários para a prova, de atividades preparatórias para que eles decorem esse sistema de pergunta e resposta para a prova. Assim, a gente já teve embates bem tensos com turmas que levam essas questões, inclusive, para conselhos de classe e tudo mais, para questionar, porque a prova do professor, o professor não fez questionário antes de revisão para a prova, já veio formatados, não, né? Porque essa formatação acontece no Fundamental 2, no nosso caso. Mas depois que eles formatam aquilo, eles não tirar dali é um sofrimento. Porque as outras disciplinas fazem isso. As outras disciplinas fazem isso. Então, eles acabam colocando todas no mesmo saco. Eles não conseguem entender a especificidade de cada uma. Então, eles colocam todos no mesmo saco e reclamam daquelas onde aparecem algumas características diferentes. Acontece com música, com arte, educação física. Um dia a aluna veio e fala, mas professora, tem prova teórica de educação física. Como é que pode isso? Mas eu acho que isso, em parte, a gente tem responsabilidade nisso. Tá? Não vou desconsiderar o contexto cultural, o contexto dos conhecimentos diversificados, das hierarquias entre os conhecimentos, mas eu acho que quando a gente não enuncia ao nosso aluno quais são os nossos critérios avaliativos, a gente coloca a gente nessa situação. Porque no Fundamental 1, quando a gente não elucida os nossos critérios, a gente relega a nossa disciplina à atividade. Quando a gente mostra para o nosso aluno por que estamos fazendo, de que maneira estamos fazendo e com que objetivos estamos fazendo, a percepção deles muda. Porque eu comecei esse exercício com o meu 4º ano. Eu comecei um ano dizendo para eles que ali a gente ia experimentar diversas técnicas em diversas linguagens, entendendo que eles também eram produtores de arte, também eram artistas. E aí a gente foi trabalhar a noção de estilo em várias vanguardas, a gente foi trabalhar a noção de abstração e de estilização a partir do Mondrian, mas eles tinham que, de alguma forma, me dar o feedback do que eles estavam produzindo. E eles conseguiram ir muito mais tranquilamente do que uma outra turma que não tinha, percorrido esse mesmo processo.
Porque é entender que a gente não é atividade. Isso no Fundamental 1 é muito difícil. Porque como a gente não tem as avaliações que as outras disciplinas, eles acabam achando que é o dia de folga. Ou que é o dia que o pai pode deixar a criança em casa para levar no médico. Né? E então acho que a gente de fato não dá o valor que deveria dar. Quando a gente tem tempo de sala de aula, no caso de muitos, de 50 minutos, esse tempo fica mais restrito ainda. Mas que eu acho que enunciar esses processos de avaliação com as crianças também é uma forma de marcar posição. Então, talvez por isso eu considere esse texto tão desafiador. É que esse texto, ele traz o quê? Uma discussão de processo de avaliação que a gente não vê na faculdade. Sim. As diversas possibilidades de avaliar, porque a gente vem muito formatado, nós também, de que a avaliação está envolvida com um instrumento de tortura, né? Sim. Qual é o melhor professor? Qual é o melhor professor? Aquele que a prova é dificílima, que ninguém consegue resolver, entendeu? Então a gente vem formatado a isso e não pensa a real função da avaliação. O que é a avaliação? Pelo menos no meu entendimento. A gente saber se o nosso aluno conseguiu entender os conteúdos que deveriam ser trabalhados, isso eu estou falando Fundamental 2, os conteúdos que tinham que ser trabalhados no nosso currículo. Então, antes da gente fazer uma avaliação, a gente tem que entender qual é o nosso currículo, que conteúdo a gente está trabalhando e quais são os objetivos que a gente pretende alcançar com esse currículo e com esse conteúdo. A partir daí que você formula a avaliação. Não vai pegar uma avaliação com as perguntas dificílimas e transformar num instrumento de tortura. E eu acho que é isso que a gente vê muito por aí e que causa essa formatação nos nossos alunos de querer questionário, querer tudo, porque as provas são difíceis, porque eles desconhecem os instrumentos avaliativos e até os professores também não sabem o que estão avaliando. Exatamente. Ele fala, o texto dá como exemplo a questão do limite entre liberdade e critério, né? Qual é a proposta? Quando ele fala que a proposta, não vou me recordar exatamente do exemplo, mas quando a proposta era desenvolver, vou dar um exemplo ou outro, mas vai ser compreensível. Se a proposta era trabalhar e compreender desenho de observação com uma natureza morta e a criança te traz um desenho de paisagem, você pode questionar o seu aluno se ele trabalhou dentro da proposta, se ele compreendeu a proposta e o conceito de natureza morta. Apenas pelo trabalho? Não. Questionando a criança, jogando o questionamento para o seu aluno. Né? Qual era a proposta e o que você me apresentou? Será que conseguimos chegar num consenso? Né? E não trabalhar isso de maneira taxativa. Ele dá um exemplo de um mural que seria feito coletivamente, um painel, e que o formato para a construção do painel coletivo era de um quadrado, que eu não sei o tamanho correto, mas acho que era 20 por 20. Não, acho que era 30. Alguma coisa. Ele dá um padrão que todos os alunos deveriam produzir dentro daquele padrão, porque estava se construindo um painel coletivo. Questionar o aluno que apresenta fora desse padrão é certo ou não, né? Até que ponto os nossos critérios de avaliação atravessam a liberdade artística do sujeito. Ele fala exatamente sobre isso, né? Não significa a aula de artes uma produção pela produção ou aceitar qualquer coisa que o seu aluno faça, né? Mas entender que ele tem liberdade sem fugir da proposta maior, né? Eu acho que esse é o grande desafio. De que maneira a gente não joga um pano em cima da referência pessoal do nosso aluno, mas garante que ele cumpra os objetivos iniciais da atividade. Isso a gente já discutiu num outro vídeo, né? Assim, de que maneira que é a formatação, né? E de que maneira é a construção do critério de avaliação, que eu acho que é outra coisa que a gente tem que ficar muito atento. Para concluir o nosso texto, vamos para a página 74, que o guia vai falar sobre quanto à avaliação dos exercícios plásticos. Então vamos para os 2 pontos polêmicos. Capricho.
No texto ele vai falar, vai designar que a gente atribui nota pelo chamado capricho, pelo controle motor, pelo que concebem para si como belo. Vamos esclarecer o que é capricho. Para vocês, o que é capricho? Comprometimento. Porque no início eu achava, que meus alunos, pintar, principalmente com lápis de cor, pintar não é borrar. Pintar não é borrão, é pintura. Mas, por outro lado, quando aquele aluno vem e pinta, rabisca, né? Eu começo a observar que não é só no trabalho que ele utiliza o lápis de cor daquela maneira. A escrita dele é uma escrita pesada, a letra dele é uma letra confusa. Então, eu comecei a considerar esse capricho como o comprometimento. Ele está tentando fazer aquilo, porque se eu for dizer para ele, você tem que dar a pressão tal no lápis, você tem que se manter dentro da mancha colorida e tudo, eu estou cerceando esse aluno, estou tentando modificar aspectos desse aluno que para ele já se tornaram naturais, porque ele é assim. Por outro lado, quantos artistas também não são assim? E por que eu vou exigir do meu aluno uma pintura perfeita? O que é perfeito? É aquilo que eu entendo como eu pinto, mas eu sou referência para quem? A minha pintura é referência para quem? Para mim somente, não para eles. Então, essa questão também de você ensinar técnicas, de você fazer essa exigência de capricho, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões, que é domar, digamos assim, domar a mão daquele aluno, quando o natural dele é aquilo. Então, eu repenso muito isso, eu tenho muito cuidado com isso. Recortar. Tem alunos no médio que não sabem recortar. Descobrimos isso esse semestre. Aí, como eu vou exigir um capricho se o aluno não sabe recortar? Aí não é questão dele não querer, não é questão dele ele não tentar. Não, ele tentou, é que ele não conseguiu. Eu não posso, em uma aula, voltar lá atrás na história dele, nesse percurso dele, e ensinar ele a ter uma coordenação mais fina e tentar recortar um círculo, uma linha reta. E vem por esse lado. Será que ele precisa disso para viver? Por que essa exigência minha? Aí eu volto, minhas referências artísticas. Todos os artistas, eles cortam como se fossem a laser? Ou será que, como é que eles cortam? A necessidade dessa perfeição, e vem a pergunta, perfeição para quem? Quais as referências que me indicam, me levam a essa perfeição? Então, comecei muito a questionar esse capricho. E aí eu coloco lá na prova ainda, ou na avaliação, os critérios, tanto por cada cor que ele acertou, boto lá tudo que eu estou pontuando e boto lá capricho 0,2, 0,3 pelo capricho. Mas tendo sempre em mente que o capricho para mim ele tentou fazer, isso foi que ele conseguiu, porque ele tentou. Agora ele não tenta, o que você sabe quando o aluno tenta, faz por fazer. Então aí é que eu vejo a questão do capricho. Eu troquei a palavra capricho na minha prova por cuidado e atenção. Olha, até que ficou melhor. Eu tendo a pensar muito mais no cuidado com o material que ele está usando, no pensamento do processo que ele está desenvolvendo, do que especificamente em capricho também. E eu tento explicar, principalmente nas turmas de ensino médio, que já vem um pouco escaldadas, meio com aquela ideia de... Tem medo, né? Não, a professora você vai querer que eu desenhe perfeitamente e tudo mais. E eu discuto com ele, gente. Eu não posso cobrar de vocês a mesma lógica do trabalho de papel e lápis de cor e o trabalho, sei lá, de tinta sobre qualquer outra coisa. Mas eu vou cobrar de vocês um cuidado no uso desse material. É o papel que não vai vir todo amarrotado, porque ficou brincando de bater com o bloco na cabeça do amiguinho no intervalo, porque eles fazem isso. Ou mesmo realmente essa ideia de que você vê que,
fez qualquer coisa ali rapidinho e depois gastou o restante do tempo da aula zoando e brincando. E não fazer com cuidado. Exatamente. E atenção, tá ali concentrado naquilo que tá fazendo. Sim, e muitas crianças já carregam com elas essa questão, né? Por exemplo, na questão da tesoura, você vê criança do primeiro ano que não tem o costume de cortar, porque de repente os pais têm medo da tesoura. Sim. E aí não apresentam o material fica restrito. O material fica restrito à escola, e a escola com muitas crianças na educação infantil não também consegue restringe, também não né? consegue então a criança já vem com uma precariedade de experiências com alguns materiais, né? E também com a preocupação de que o trabalho ou que a pintura tem que ser feita corretamente ou perfeitamente, né? E eu busco sempre dizer para eles: quem fará o trabalho é você. Corte do jeito que você consegue. Se dedique o máximo. Faça da melhor forma que você puder, que é o suficiente, né? E a gente percebe isso no próprio desenho. Quando a gente fala desse grafismo, né? O quanto tem crianças que têm uma forma muito particular de colorir, né? E você consegue entender que ele cumpriu o mesmo objetivo do que o outro, que faz aquele colorido perfeito, uniforme, acadêmico, né? Mas se a gente for pensar aí o academicismo e o Van Gogh, a gente já vê que, né, isso na própria história da arte já caiu por terra, né? Então é pensar nisso dentro da nossa sala de aula. Agora, para fechar, o mais polêmico de todos: avaliar o controle motor e o pior, momentos em que a gente avalia, por exemplo, que nem diz no texto, o aluno que foi fazer uma paisagem e pintou tudo de preto. Nós somos psicólogos para avaliar tanto a motricidade quanto o estado de espírito da criança. Isso deve ser avaliado por nós? Lembrando do exemplo que está no texto da professora que ficou preocupada com a criança que pintava tudo de preto com constância e achou que a criança merecia uma indicação para o psicólogo. Eu sempre pergunto, mas por quê? Por que você fez assim? E vai ter uma resposta, vai ter uma lógica. E eu tenho que respeitar essa lógica. Às vezes é até uma forma interessante de ver diferente do que você já tinha proposto. Eu não sei esse caso de pintar tudo de preto sempre, não sei se foge, mas se você mandou desenhar uma paisagem, a criança vem com uma paisagem à noite? Não sei, isso que eu ia perguntar, não pode Calvin ser à noite? Já tem uma tirinha que o Calvin pede: Suzy, me empresta seu giz de cera preto. Aí a Suzy empresta, tá bom, mas colore de todos os lados para não gastar a ponta, não tira o papel de volta, todo aquele cuidado de giz de cera. O que você vai pintar? Aí ele: um urso negro à noite na floresta negra, numa noite de lua nova. Ela: me devolve meu giz de cera agora, Calvin. Tem que ser preto. Tem que ser tudo preto. Mas tem uma lógica, tem um sentido. A gente tem que também tentar ouvir essa lógica, né? E perceber, não temos que julgar se ele viu a paisagem negra. De repente, tá à noite, lua nova, não tem nenhuma estrela. Na floresta negra. Então, é negro. Mas isso é o lado psicológico. E o lado motor? A gente vai avaliar esse aluno, por exemplo, que não sabe utilizar a tesoura? Depende da faixa etária. Para o meu aluno de primeiro ano, eu acho que pensar em atividades com mais exercícios de corte e colagem, com certeza. Porque dentro da psicologia da educação a gente sabe que tem uma relação direta com a forma como ele desenvolve a leitura e a escrita no primeiro ano em relação à forma como ele utiliza a motricidade fina. Agora, para um aluno de ensino médio, para um aluno no fim do 5º ano, que você sabe que domina perfeitamente a questão da leitura e escrita, que não apresenta grandes dificuldades de aprendizagem, você pode dar direcionamentos, mas não trazer isso como um impeditivo para a avaliação dele. Exatamente. Agora, mas eu acho que isso daí não devia ser uma disciplina específica que a gente tinha que ter na nossa formação? Com certeza, com certeza. Na reunião de pais, agora eu falei para os pais: deixa a criança cortar, deixa a criança sujar, porque basicamente como a Vera falou, as gerações são muito diversas, muito diferentes.
né? Basicamente, a gente pegou crianças de primeiro ano esse ano que estão muito mais fixas num tablet e nas experiências tecnológicas, com touch e tudo mais, do que com as experiências plásticas. E que não sabem dar um nó. Eu fiz um trabalho agora que eu achei que fosse uma aula só da gente amarrar lá, que eram móveis que a gente estava criando, e a aula simplesmente teve quase que parar, porque eu tinha que atender individualmente porque eles não sabiam dar nó. Porque as crianças têm tênis de velcro porque é mais fácil. E eles me falaram exatamente isso. Ele falou assim, tia, mas eu não amarro meu cadastro é de velcro. Então, assim, eles a cada dia com o tablet, celular, eles fazem menos manual, estar estudando de lado. E foi o recado que eu dei para os pais no final da reunião do primeiro ano. Eu falei assim, minha filha de 2 anos, vendo a mais velha cortar para o meu trabalho de arte e matemática, lá que o meu terceiro ano teve dificuldade, a pequena de 2 anos viu a mais velha recortando. Eu deixei. Em 30 minutos ela sabia dominar uma tesoura. Lógico que você tem que orientar, cuidado, preste atenção, uma atividade direcionada. Cuidado. Uma atividade direcionada. Mas se a minha filha de 2 anos sobre orientação consegue cortar um papel, uma criança de 6 também consegue. Com certeza. Então é isso, gente. É um texto interessante, texto bom, que faz a gente avaliar a nossa formação e faz mais uma vez a gente se colocar no papel daquele professor que precisa estar pesquisando, precisa estar estudando. Cada dia a gente descobre algo novo e não pode ficar parado porque... O trem passa e atropela a gente. Exatamente. Então, obrigada mais uma vez e nos encontramos no próximo vídeo.